Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de biologia? Biologia A agora, a gente vai lá para a aula 8, que é uma aula a respeito de citologia. E a gente vai começar falando, obviamente, o que é citologia. Eu acho que você deve lembrar, quando você estava lá no pré, a tia desenhava a célula assim, ó, tipo um ovo, né? E aí ela falava assim, a célula é feita por membrana, que é esse azulzinho, citoplasma e o núcleo. Pois bem, hoje a gente sabe que a célula é muito mais do que isso. É muito mais do que membrana, citoplasma e núcleo. E eu preciso começar falando para vocês o seguinte: quem estabeleceu a teoria de que todos os seres vivos são formados por células foram dois caras. Um que chamava Schleiden e um que chamava Schwann. O Schwann, ele foi o cara que observou célula animal. Tipo, ele olhava célula de tudo que é bicho. Ele olhava lá vaca, cavalo, galinha, peixe, sei lá, tudo que é bicho. Olhava no microscópio e ele percebeu, nossa, todos os bichos são formados por célula. Peguei uma cacetada de bicho aqui, tudo eles têm célula. E ao mesmo tempo, o Schleiden trabalhava com vegetais. E aí ele pegava lá orquídea, bromélia, samambaia, tudo as plantas que tinha e olhava no microscópio. E ele percebeu, pô, os vegetais que eu olho também, todos eles são formados por células. Aí os dois se olharam assim, viu? Vamos fazer uma teoria? Vamos. Qual? Sei lá, a teoria celular. E o que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por células. Mas eu preciso falar para você que tem a exceção, e você sabe qual que é a exceção, que são os vírus. Os vírus não fazem parte da teoria celular. Você já aprendeu que vírus é um ser acelular, né? Então ele fica de fora, né? Ele foi isolado, coitadinho, porque ele não é constituído por células. Mas a teoria celular fala que todos os seres vivos são constituídos por células e ela foi elaborada então por Schleiden e por Schwann, tá? Mas o que mais que você tem que saber de célula? Existem basicamente dois tipos de células. Essa bonitinha que eu desenhei para você, que é uma célula que tem núcleo, e a célula que tem núcleo a gente chama de célula eucarionte. Mas você deve lembrar que tem essa aqui, ó. Essa aqui é uma célula que não tem núcleo. E a célula que não tem núcleo, que é a da bactéria, por exemplo, a gente chama ela de procarionte. Essa definição tem que estar muito clara na tua cabeça. O que é eucarionte? Você, nossa. Eucarionte. Nós temos células que têm núcleo. Já a bactéria, coitadinha, é o único ser vivo que tem célula procarionte. É uma célula que não tem núcleo, tá? Essa é a primeira parte da aula que você tem que saber. A segunda parte da aula que você tem que saber é que célula também tem ciclo vital. Tá ligado, né? Ciclo vital? Nasce, cresce, reproduz e morre. Só que tem célula que faz isso muito rápido, tem célula que faz isso um pouquinho devagar e tem célula que faz isso muito devagar. E eu preciso te contar como é que a gente chama cada uma dessas células. Vamos começar por aquelas células que têm o ciclo vital bem rápido. Ela nasce, cresce, reproduz e morre de uma maneira muito rápida. E o principal exemplo tá aqui, ó. Células da nossa pele. Todo dia quando a gente toma banho, a gente tira do nosso corpo células mortas. E essas células precisam ser substituídas. Então, a cada dia o nosso corpo produz novas células. E assim, para você ter uma ideia, para uma célula surgir na tua pele, passar por todas as camadas da epiderme até ela morrer e descamar, leva aproximadamente 28 dias. Ou seja, as células da nossa pele, elas só vivem cerca de 28 dias. É muito rápido, tipo, nasceu, morreu, acabou, já era, já falou, valeu, tá? Essas que têm ciclo de vida curto, a gente chama elas de células lábeis, tá? Aí tem aquelas que têm o ciclo de vida um pouquinho mais longo. Aquelas que elas vão se recuperar, regenerar, só quando precisa. Tipo assim, nossa, quebrei meu osso. Então vamos lá cicatrizar. As células vão se multiplicar para fechar o ferimento, né? E elas, só que assim, só nessas ocasiões especiais mesmo. E essas células, elas têm um ciclo de vida mais longo. Elas vão permanecer com você por um tempo maior.
célula do osso, célula do músculo. E essas que vivem um tempinho um pouquinho maior, a gente chama elas de células estáveis, tá? E o terceiro tipo de célula é aquela que a gente chama de célula permanente. E por que chama permanente? Porque ela permanece. Ela permanece com você pro resto da vida. Tipo, você nasceu com ela, você tá vivendo com ela e você vai morrer com ela. Ui, credo, Lise, que célula que é essa? São os seus neurônios, né? E os seus neurônios têm um ciclo de vida longo, eles vão ficar a tua vida inteira com você e eles têm um probleminha. Eles não conseguem se multiplicar, eles não conseguem se renovar. Tipo assim, perdeu o neurônio, que pena, falou, valeu. Tá ligado àquela doença de Alzheimer? Por que ela acontece? Porque as células do cérebro da pessoa começam a morrer. Tá, daí, Lise. E daí que morre, mas não regenera. Morre, mas não multiplica, não forma outra no lugar. E daí a pessoa começa a esquecer das coisas, porque o cérebro dela vai definhando, entendeu? Vai morrendo aos poucos. Por isso que essa doença é tão complicada, tá? E aí eu fiz uma arte aqui para você lembrar então, ó. Citologia, a gente começa falando da teoria celular, que todos os seres vivos são formados por células. Eu falei para você da célula eucarionte e procarionte e do ciclo de vida. E agora a gente vai entrar na parte da aula que o EPG adora. Vestibular sempre cobra alguma coisa disso daí. Que é a parte dos envoltórios celulares. Lise, o que é envoltório celular? São coisas que envolvem a célula. Eu vou falar para você basicamente dois. Um, que é esse daqui, ó, membrana plasmática. Esse é um dos envoltórios celulares. E o outro que eu vou falar para você aparece nas bactérias, aparece na célula vegetal, aqui por fora, ó. Esse que você está vendo aqui por fora, tanto na bactéria como na célula vegetal, a gente chama de parede celular. Então, nós vamos falar da membrana e nós vamos falar da parede celular, dos dois, tá? E eu vou começar falando da membrana plasmática. Gente, membrana plasmática tem em todas as células. Seja ela célula animal, célula vegetal, célula da bactéria, do fungo, não interessa. Todas as células têm membrana plasmática. E uma característica da membrana é que ela é muito fina. Muito mesmo. Ela só pode ser observada por microscópio eletrônico, tá ligado? Aqueles microscópio fodástico. Microscópio comum não consegue ver membrana plasmática porque ela é muito fininha. E como que é a membrana plasmática? Gente, dois caras estudaram a estrutura da membrana plasmática, tá? E eles descobriram que ela é basicamente formada por duas coisas. Ela é formada por um negocinho chamado fosfolipídio e ela é formada por proteína. Então grava isso daí. Tem fosfolipídio e proteína. Lise, o que é fosfolipídio? É lipídio ligado com fósforo, tá no nome. E proteína, você sabe, proteína é proteína, né? Agora, eu tenho que mostrar pra você um desenho da membrana. Mas antes de te mostrar o desenho da membrana, eu preciso te mostrar o desenho do que é um fosfolipídio. Se eu pedisse pra você desenhar um fosfolipídio pra mim, você desenharia assim, ó, um pirulito. E ele é formado por duas partes. Esquece esse escrito aqui, não interessa. Foca no meu fosfolipídio. Ele é formado por uma bolinha. Essa bolinha aqui a gente chama de cabeça. E ele é formado por um risquinho, ó, que a gente chama de cauda. Esse desenho, então, é a representação do fosfolipídio. E você tem que lembrar o seguinte, a cabeça, a bolinha, ela é uma estrutura polar. Que é polar? Você lembra lá da química, né? Polar, mistura com a água, nananá. E essa daqui, ó, essa daqui é a cauda. E a cauda é apolar. Ou seja, o fosfolipídio tem as duas partes numa molécula só, ele é tipo 2 em 1. Ele tem a cabeça polar e a cauda apolar. Só que aí, os dois caras que estudaram lá a membrana plasmática, a estrutura da membrana, eles perceberam que não é um fosfolipídio, é uma porrada de fosfolipídios. E esses fosfolipídios, eles começam a se organizar em filas. Eles formam uma fileira em cima e uma fileira embaixo. E essas fileiras, né, que eles viram que os fosfolipídios formam, eles chamaram de bicamada. Eles falaram que a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Lise, pelo amor de Deus, o desenho tá aqui. Vou mostrar para vocês o desenho. Ó,
tem 2 camadas de fosfolipídios, uma em cima e uma embaixo. Tá vendo que ficam em sentidos opostos? Essa tipo fica em pé, eles ficam tudo de ponta cabeça, ó. Tá vendo? 2 camadas. Por isso que eles chamaram bicamada. E entre os fosfolipídios tem esse negocinho aqui, parece uma salsicha, ó. Esse negocinho aqui é a proteína, tá? Então, desenho de membrana plasmática não dá pra errar. Os pirulitos são os fosfolipídios, tem 2 camadas, uma em cima e uma embaixo. E no meio dos fosfolipídios tem a proteína. Esse modelo aqui que os caras estudaram, eles deram um nome. Eles chamaram de mosaico fluido. Mosaico, sabe aquelas coisas de montar lá? Porque eles viram e falaram, nossa, parece aquelas coisas de montar. Aí chamaram de mosaico. E por que fluido? Porque as estruturas conseguem mudar de lugar. Elas não são fixas, tipo assim, esse fosfolipídio fica aqui, não vai sair daqui nunca mais. Não, eles conseguem se movimentar. Essa proteína consegue se deslocar para cá ou para lá. É uma estrutura fluida, uma estrutura que não fica parada, estática no lugar. Por isso que eles chamaram de mosaico fluido. Então é muito simples, ó. Bicamada de fosfolipídios e proteínas no meio deles, tá? Uma coisa que o EPG gosta de perguntar é o seguinte. O meio da membrana, ó, essa parte aqui do meio, é polar ou é apolar? Bom, para responder essa questão, você tem que lembrar do fosfolipídio, ó. No meio da membrana fica só os rabinhos, né? Fica só as caudas. E as caudas são apolares. Consequentemente, o meinho da nossa membrana aqui, ó, também vai ser apolar. Tá? Então, a parte central da nossa membrana é apolar. E as extremidades, aqui ó, onde fica as cabecinhas dos pirulitos, aqui é polar. Polar, apolar. E aqui polar de novo, tá? Isso o EPG já perguntou. Então, é bom você ficar ligado a respeito disso. O que mais que eu tenho que falar para você? A membrana plasmática das células, ela tem uma característica que a gente chama permeabilidade seletiva. O que é isso? A membrana ela é tipo o porteiro da célula. Ela olha as substâncias e fala assim, você pode entrar. Ou então, não, você não pode. Você pode. Não, você não pode. Tipo, ela seleciona quem entra e quem sai da célula. E isso a gente chama de permeabilidade seletiva. Eles podem colocar assim para você, a membrana plasmática é totalmente permeável, tá errado. Eles podem colocar assim para você, a membrana plasmática é totalmente impermeável, tá errado. Ela tem permeabilidade seletiva, ela é seletivamente permeável, tá? Ela vai selecionar quem entra e quem sai. Ela escolhe as substâncias que vão entrar e que vão sair da célula, tá? E eu não sei se você reparou, quando eu mostrei o desenho pra vocês, tem um negocinho penduradinho aqui, ó. Esse negocinho cor-de-rosa pendurado. Lise, o que é isso? Isso chama glicocálice. E o glicocálice é assim, ele aparece só no lado de fora da célula. Por dentro da célula não tem. É só pelo lado de fora, ele é externo à célula. E ele é formado por carboidratos, lembre, é carboidrato, que ficam por fora da célula. Para quê? Para fazer reconhecimento celular. É como se fosse a impressão digital, tá ligado? Da célula. E o nosso corpo reconhece as nossas células como sendo nossas, olhando o glicocálice. Ele olha o glicocálice dessa célula, ela é minha. Aí ele olha daquela, essa também é minha. E aí ele reconhece as estruturas dentro de você como sendo suas. E aí, como ele pensa, isso tudo é meu, ele não ataca você mesmo. Não tem por que o teu corpo atacar você mesmo. Só que isso tem um problema bem complicado. Tipo, tá ligado o transplante de órgãos quando a pessoa precisa? Nossa, preciso de um rim. O que eles fazem? Pega o rim do Joãozinho, tira do Joãozinho, coloca o rim do Joãozinho em mim. Só que o problema é que assim, o meu corpo olha para as células do rim do Joãozinho e fala assim, isso não é meu. Se isso não é meu, é um intruso, é um agressor, vou atacar. E aí o que acontece? Aquele rim é atacado pelas nossas defesas. E isso que a gente chama de rejeição, rejeição ao transplante. É quando o corpo do paciente olha para aquele glicocálice,
não reconhece, tipo, isso não é meu, e aí ele passa a atacar. Você sabia que a pessoa que faz transplante, ela tem que tomar remédio pro resto da vida para evitar que aconteça esse tipo de coisa? Pois é, e se acontecer rejeição, tem que tirar. Tem que tirar aquele órgão, né? O corpo não aceitou, não tem o que fazer, tá? Então não esquece, o glicocálice, que é essa estruturinha aqui, ó, fica por fora da membrana e ele é uma estrutura de reconhecimento celular. Cada um tem o seu. O meu é diferente do seu, é diferente do Joãozinho, é diferente do Zezinho, é diferente de todo mundo. E aí dá o probleminha da rejeição aos transplantes, às vezes, justamente por causa disso, tá? Eu fiz uma arte aqui da membrana plasmática pra você, tá? A gente já falou que ela é muito fina, que o modelo é do mosaico fluido, que ela é uma bicamada, ó, 2 camadas de fosfolipídios e as proteínas lá no meio. E aqui, pelo lado de fora, tem o glicocálice, que são aqueles carboidratos que fazem o reconhecimento celular. Tudo bem? Bom, lá no comecinho da aula eu falei que tinha 2 envoltórios celulares. Eu falei que tinha membrana plasmática e tinha parede celular. E o que é a parede celular? Pensa, você agora é uma árvore. Você tá lá parado. A árvore não tem como se mexer, né? Fica lá parado. Chove em cima de você. Venta em você. Vem passarinho, faz cocô em cima de você. Vem o cachorro, faz xixi em você. E você lá, árvore, né? Que bosta. Pois é. Ninguém vai proteger a coitadinha da árvore. Aí ela pensa assim, cara, eu tenho que me proteger de alguma maneira. E como é que ela faz? Ela tem a parede celular ao redor da célula. A parede celular é um envoltório, ela fica por fora da membrana, ó. Veja aqui. Tá aqui a célula em verdinho. Esse de fora mais escuro é a parede celular. Ela fica por fora da célula como se fosse uma armadura protetora. E essa armadura protetora aparece então com essa finalidade. Ela vai servir para proteção da célula. Mas não é só em árvore, não. Ela aparece nos vegetais, ela aparece nas bactérias, ela aparece nos fungos. Todos esses seres, ela vai ter função de proteção. Eu fiz uma célula vegetal aqui para você ver. Tá aqui, ó, minha célula vegetal, né? Então ela tem todas as estruturas lá dentro, né? Ela tem o núcleo, ela tem o retículo endoplasmático, os ribossomos, ela tem os plastos, os cloroplastos para armazenar clorofila, ela tem o complexo de Golgi, ela tem o vacúolo, aqui bem grandão, mas o que eu quero que você perceba é que por fora dela tem a parede celular, ó, revestindo ela. Isso aqui é uma parede celular de célula vegetal. Ó, Lizzy, cortou aqui um pedaço? Não, não cortou. Isso aqui aparece nas células vegetais. Esse buraquinho que você tá vendo aqui, ó, na parede celular, chama plasmodesmo. E para que serve? Para essa célula aqui se comunicar com a vizinha, para elas trocarem coisas entre si. Então é uma ponte de comunicação entre 2 células vizinhas e só aparece no vegetal. Isso aqui é célula vegetal, ó. Célula vegetal, tem vacúolo, tem cloroplasto, tem parede celular e tem o plasmodesmo aqui, que é um buraquinho para fazer a comunicação, tá? O que vocês têm que saber é do que é formada a parede celular, porque o EPG já perguntou. A parede celular do vegetal é igual do fungo? É igual da bactéria? Não. Cada uma delas tem uma constituição química diferente. Então vamos por etapas. Eu fiz uma arte para vocês. Tá aqui, ó. Essa aqui que eu desenhei é uma célula vegetal. Geralmente a célula vegetal é desenhada com esse formato mais quadrangular aqui, tá? Se você pegar a bactéria, a parede celular dela é formada por uma substância química chamada peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? O peptido vem de proteína. E glicano te lembra glicose, né? Que é açúcar. É açúcar e proteína na parede celular da bactéria, tá? Não esquece esse nome. O fungo, ele tem a mesma substância que tem na casquinha da barata, tá ligado? Aquela que você pisa e faz crack. Você lembra que aquela substância chama quitina? E a quitina também vai... Não é a quitina é lá no músculo, é quitina. Ela vai aparecer também na parede celular dos fungos. E nos vegetais, é fácil lembrar. Você não tem papel formado de celulose?
Por quê? Porque vem da árvore. E lá na parede celular dos vegetais, a parede celular é formada por celulose para endurecer ela. Então, esses três aqui, ó, tem que lembrar. Bactéria, peptidoglicano. Fungo, quitina. E vegetal, celulose. A parede celular, ao contrário da membrana plasmática, ela é bem rígida, ela é bem resistente e ela é chata. Sabe por que ela é chata? Porque ela é permeável, ela deixa entrar tudo. Tipo, entra, vai. Tipo, aí é a membrana que tem que selecionar. Então, as substâncias, elas entram aqui pela parede celular, ó, entram aqui livremente. E aí a membrana que vai falar, não, você não pode entrar, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Membrana, seletivamente. Parede celular, ela é permeável, ela deixa entrar quem ela quiser, tá? Então, essa é a parte da parede celular. E a última parte da nossa aula vai falar um pouquinho a respeito de coisas que só aparecem na membrana plasmática. Essas coisas são chamadas especializações. E essas especializações, elas têm propriedades características, elas têm funções características que eu vou contar pra você. E tem nomes chatos. Não brigue comigo, não fui eu que dei o nome, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra você é um negocinho chamado desmossomo. E o que que é isso? Imagine uma célula aqui, duas células vizinhas, ó. Para elas se manterem grudadas, coladas, não tem super bonder no nosso corpo, não tem cola, não tem nada. O que o teu corpo faz? Ele faz tipo uns grampinhos de grampeador, tá ligado? E grampeia uma célula na outra. E esses grampinhos de grampeador a gente chama de desmossomos. E para que serve? Para grudar células vizinhas. Eu fiz um desenho para você ver, ó. Tem duas células, uma vizinha da outra. Esses negocinho aqui, ó, parece grampinho de grampeador. É uma célula grampeada na outra. Esse negocinho chama desmossomo. Desmossomo, então, para grudar, para unir células vizinhas. Mas o nosso corpo não faz esse negócio aí de grampear uma célula na outra no corpo inteiro. É só em algumas. Aí, tipo assim, tem umas que tem que se virar. Ah, vocês querem se grudar? Se vira. Nós não vamos grampear vocês inventam alguma coisa aí pra se grudar. E aí, o que elas fazem? Elas fazem isso aqui, ó. Tá uma célula aqui. Elas fazem isso, ó. Elas entrelaçam as membranas. Essa daqui entrelaça com essa daqui, ó. Elas ficam grudadinhas. E quando acontece esse entrelaçamento da membrana das células vizinhas, isso a gente chama interdigitação. Inter significa entre. Digitação vem de digitais, de dedos, porque fica assim, ó. Fica grudadinho como se fossem os dedinhos de uma luva, tá? Fiz uma arte também. Aqui, ó. Duas células vizinhas entrelaçando as membranas entre si. E para que serve? Para unir, juntar, colar células vizinhas, tá? Desmossomos, interdigitações, união, colar, grudar as células. E a terceira coisa que eu tenho para falar para você chama-se microvilosidade. E o que é a microvilosidade? Eu vou ter que te mostrar o desenho antes, ó. É isso aqui, a célula tá aqui, ela faz os negocinhos assim, ó, para fora dela. E para que ela faz isso? Aonde que aparece isso? Isso aparece só no intestino, não tem outro lugar, só no intestino. E para que serve? Serve para aumentar a absorção. Lembra que o intestino faz absorção de nutrientes? Esses negocinhos que parecem uns dedinhos de luva, eles ajudam a absorver, puxar todos os nutrientes para dentro da célula, tá? Eu sempre costumo fazer uma relação, tipo, sábado, quando você for tomar seu banho, faça experiência. Tome seu banho e se seque com uma toalha bem lisa, daquelas assim, bem lisa. No outro sábado, quando você for tomar banho de novo, você faz a segunda parte da experiência. Se seca com uma toalha bem felpuda. Qual seca melhor? Faz experiência, depois você vai perceber. A felpuda, ela seca muito melhor, porque aqueles felpinhos que tem, eles puxam a água para dentro da toalha e tiram do teu corpo. A mesma coisa na célula. Esses negocinhos aqui, ó, parecem os felpinhos da toalha. Quando vem o nutriente, eles pegam, absorve tudo para dentro da célula. Então não esquece, ó, chama microvilosidade, só aparece no intestino das pessoas, tá? Então tudo isso faz parte da nossa aula de hoje, da aula de célula, tá? Se você quiser pegar sua apostila, a gente vai resolver um exercício. Eu vou pegar a minha que caiu, pera lá.
é na página 9. Se você quiser abrir na página 9, a gente vai fazer a número 2. Então, depois eu passo o gabarito da 1. Calma, vamos fazer a 2. A 2 fala assim, ó. As células, independente de revestirem o corpo ou comporem tecidos mais internos, precisam trocar constantemente matéria com o meio externo. E essa troca está sempre relacionada com as propriedades da membrana, estrutura que a delimita. A respeito do revestimento celular, assinale que for correto. Vamos para as alternativas. 01. Apresentam parede celular, células de plantas, certos protistas, fungos e da maioria dos procariontes. Credo, Liz, protista é alga. Alga também tem parede celular. Alga, fungo, vegetal e bactéria. Tudo que ele falou na 01 pode marcar como correta. A 02 fala assim. As células procarióticas apresentam parede celular formada por peptídeo glicano. Lembra? Procariótica é bactéria, bactéria é peptídeo glicano. Uma substância constituída pela associação de carboidrato com protídeo. É um carboidrato e uma proteína? É. Então, pode marcar número 2. 4. A parede celular dos protistas, das algas, que as apresentam, tem constituição química que varia muito entre os diferentes grupos, sendo em algumas formadas basicamente por celulose, tipo assim, muito parecida com a célula vegetal, e em outros por sílica, e é verdade. Em todos os casos, ela é permeável. Lembra que eu falei? Parede celular é chata, deixa entrar tudo. Vá. Quem faz a permeabilidade seletiva é a membrana. A parede é permeável, a membrana não é. Então tá certo essa daí, pode marcar. 08. A parede celular da maioria dos fungos é constituída de quitina. Viu? Ele perguntou aquilo que eu te falei. É constituída igual a da casquinha da barata. E a 16. A parede celular pode sofrer impregnações que diminuem a sua permeabilidade e aumentam a resistência. A impregnação de lignina impermeabiliza a célula, que acaba morrendo, e é verdade. Isso acontece em algumas células vegetais. Lignina é tipo assim, um impermeabilizante. Se impermeabiliza, não entra mais nada. Se não entra mais nada, a célula morre, tá? As células impermeabilizadas pela lignina, elas são células mortas, tá? Se você quiser marcar o gabarito da número 1, estão corretas a 1, a 2, a 4 e a 8, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra mim. E aí a gente vai conversando. Espero que passe muito rápido essa quarentena, porque eu estou com saudade de vocês. Fiquem bem e até a próxima.